Olá, boa noite e muitas boas-vindas a todo mundo que está por aí. Muito obrigada por terem vindo e espero que vocês gostem dessa conversa. Antes de mais nada, antes de começar, queria agradecer a organização do evento por ter feito tudo isso acontecer no meio desse caos que a gente tem vivido e pelo convite de eu estar aqui palestrando para vocês, contando um pouquinho de um caso de refatoração do qual eu fiz parte, que foi super legal e trouxe várias vitórias e aprendizados muito bacanas que acho que vale a pena compartilhar. E falando em SAMAP, a gente tem muitas vagas, vale a pena dar uma olhada lá no nosso site, samap.com.br/carreiras, tem vagas dentro de tecnologia e fora de tecnologia. Vale a pena conhecer um pouquinho da nossa cultura, do que a gente faz, de como a gente está tentando mudar o mundo também. Mas chega de falar de mim, vamos falar um pouco da palestra, que é Desmacarronando o Código, um caso de refatoração. Antes de começar, vou dar um spoiler do que vai acontecer aí pela frente. Então, primeiro eu vou abordar um pouquinho de contexto do que estava acontecendo em termos de times, qual era o projeto que a gente tinha para entregar e como que as pessoas que estavam envolvidas nesse processo estavam se sentindo. Essa palestra eu já fiz na Ruby Summit Brasil também, ela está disponível no YouTube. Coloquei o link aí nos slides para vocês. Os slides, inclusive, vão estar disponíveis depois no fim da palestra para vocês darem uma olhada, então não se preocupem em copiar. Mas na Ruby Summit eu foquei um pouco mais na implementação de como foi essa refatoração, o que a gente usou em termos de código, usando uma ferramenta chamada DryRB. Se vocês tiverem interesse em ver um pouquinho disso, vale a pena ir lá e ver como está essa palestra. Mas vamos lá, primeiro então dando um pouco de contexto do que estava acontecendo, de como a gente estava e qual era o projeto dentro do que a gente tinha que entregar. Como eu falei, eu trabalho na SAMAP e isso é desde setembro do ano passado, desde setembro de 2020. Mas esse caos ele se passa na Acreditas, que é a empresa que eu trabalhava antes de entrar na SAMAP, que eu trabalhei lá até agosto mais ou menos de 2020. Acreditas, para quem não conhece, é também uma fintech cujo foco é basicamente empréstimos com garantia, que são empréstimos que você coloca uma garantia, algum bem como garantia, e com isso você consegue prazos mais longos, você consegue valores mais altos e juros mais baixos também, é super bacana, vale a pena também dar uma olhada. Dentro da Acreditas, desde setembro de 2019, ou seja, por um ano mais ou menos, até eu sair, eu fazia parte do time de crédito alto, que era o time responsável por fazer análise de créditos das pessoas que pediam empréstimo com garantia em automóvel. Ou seja, dado uma pessoa que está pedindo um empréstimo, e tem um carro, a gente fazia uma análise do perfil dela e do carro dela para saber se a gente podia ou não, se a Acreditas podia ou não ceder um empréstimo para aquela pessoa. Nessa época, então, logo que eu entrei no time, em setembro de 2019, o que a gente tinha em termos de código e projeto era decisões manuais, que eram essas decisões que eu digo se a gente aprova em crédito ou não as pessoas, que eram feitas por pessoas que eram analistas de crédito e elas faziam uma série de análises, buscavam dados externos de uma série de fontes e daí tomavam uma decisão de aprovar ou não cada pessoa. A gente tinha algumas reprovações automáticas, ou seja, dado o perfil, assim que a pessoa entrava em crédito, a gente já conseguia dizer, em pouquíssimos casos, cerca de 10% das análises, se a gente já reprovaria aquela pessoa. Eram casos um pouco mais simples, digamos assim, fáceis de descobrir, que a gente diminuía um pouco do trabalho muito repetitivo feito por analistas de crédito. Então, algumas decisões muito simples e comuns e para todo mundo, essas pessoas analistas não precisavam mais fazer porque a gente já reprovava automaticamente as pessoas. A gente nessa época já tinha um codebase, a gente já tinha uma base de código já bem antiga, de uns 3 anos mais ou menos, então ela foi nascendo junto com a área de crédito, que tinha uns 3 anos, e crescendo e evoluindo com relação a isso. Dentro dessa base de código a gente contemplava essas decisões manuais e essa reprovação automática, ou seja, salvava tudo que precisava pela análise, todos os dados consultados pelas pessoas estavam salvos no nosso sistema, e ele também já fazia essas reprovações automáticas e marcava também quando era reprovado diretamente lá no nosso código bonitinho. E já nessa época a gente já estava atrasado. Eu não falei ainda no nosso projeto, mas a gente tinha esse projeto que foi o que gerou o código complexo em cima desse código de 3 anos, já estava atrasado, já estava com prazo estourado, já tinha várias complicações e tinha ainda muito chão pela frente, tinha muita coisa para a gente fazer ainda. Inclusive, esse foi um dos motivos de eu ter entrado no time para conseguir ser mais uma mão, mais uma pessoa para dar uma força lá e dar um gás no time, para que a gente tentasse entregar pelo menos a primeira versão do projeto o mais rápido possível. A nossa missão, então, o nosso projeto nessa época, era fazer decisões automáticas. Então, eu comentei que a gente tinha as rejeições automáticas, a gente queria ampliar um pouco esse conceito para que o nosso sistema, então, o nosso robozinho, além de rejeições, falar que, dado alguns dados, aquele cliente não poderia ser aprovado em crédito, a gente também faria aprovações.
Ou seja, dado uma série de dados e uma série de regras, a gente falaria, sem passar por um ser humano, que aquele cliente ou aquela cliente estava aprovada em crédito e poderia passar para a próxima etapa. Para casos mais complexos e que a gente não conseguisse decidir sistemicamente, ainda teríamos as pessoas analistas de crédito, que acabariam cuidando de casos mais complexos, menos corriqueiros, e, enfim, né, ter um trabalho que seria menor em termos de volumes, mas mais complexo, que aí de fato precisaria de uma pessoa olhando para aquilo lá. E dentro disso, o que a gente queria era sair desse 10% de rejeição que eu comentei no começo e para 75% de decisões automáticas. Então, era uma grande ambição, uma grande aposta da empresa. A empresa precisava muito disso e ia acabar diminuindo o tempo de contato com o cliente, de aprovação de crédito com o cliente, ia diminuir o volume de pessoas que a galera que as analistas e os analistas de crédito precisavam avaliar, e ia ficar para eles só realmente os casos mais complexos, mais fora da curva, e a gente ia sair de alguns dias de tempo para conseguir dar uma resposta para a pessoa para algumas horas ou um dia, assim, no pior dos casos. Por conta disso, isso era uma grande aposta da empresa. A empresa precisava muito que isso acontecesse para que a gente conseguisse escalar em termos de empresa. E a ideia inicial, logo que eu entrei no time, né, desde um pouco de antes, é que a gente conseguisse entregar isso, já contando com alguns atrasos, até o começo de outubro, ou seja, cerca de umas 2 ou 3 semanas depois que eu entrei. Risos, obviamente não aconteceu, a gente não conseguiu, foi muito mais complexo do que todo mundo tinha previsto, mas a gente foi e conseguiu entregar eventualmente, né? O que aconteceu então? Lá no começo de outubro, o que a gente tinha era tudo aquilo que eu já falei para você, decisões manuais, as reprovações continuavam acontecendo, a nossa base de código super antiga, super assim, né? 3 anos não parece muito, mas em termos de código e nessa situação específica era. E além dos atrasos, a gente tinha mais atrasos ainda. A gente continuava com o prazo estourado, cada coisa que a gente fazia aparecia mais várias outras complicações depois, e ainda assim a gente via que tinha muito chão pela frente, a gente mal enxergava a luz no fim do túnel de tudo que estava acontecendo. E em meio a tudo isso, para piorar a situação, o nosso time estava super desmotivado. E por que a gente estava desmotivado? A gente estava lidando com esses atrasos e complicações, o que não deixa ninguém feliz, né? Causa uma frustração em quem está desenvolvendo, em quem está esperando a solução daquilo, né? O produto desenvolvido. A gente também tinha outras demandas que acabavam atrapalhando e atravessando esse projeto, que era super grande, já estava atrasado, e só o simples fato de entrar outra demanda que precisava ser feita, não tinha outra alternativa, também deixava a gente mais desmotivado, mais frustrado ainda. Somado a tudo isso, claro, tinha a pressão externa de ver aquilo acontecendo logo, porque, como eu falei, era uma grande aposta da empresa, e aquilo precisava acontecer o mais rápido possível. E nossa interna também, de querer ver aquilo acontecer, ver esse projeto que eu estava trabalhando tinha pouco tempo, né? Tinha um mês mais ou menos, mas o time já vinha trabalhando há algum tempo naquilo e já estava cansado e desgastado de certa forma, e queria ver aquilo acontecer e ser entregue logo também, né? Até para conseguir elevar um pouco a autoestima. E outras coisas pessoais também, né? Que acabavam interferindo no trabalho. A gente sabe que hoje em dia é muito difícil soltar e separar o que é pessoal do que não é, e sempre coisas pessoais acabam interferindo no ambiente de trabalho também. Então a gente também tinha coisas pessoais de várias pessoas do time que contribuíram para que a gente ficasse mais motivado ainda. Na entrega, mais beleza, né? Tudo isso aconteceu, o time estava desmotivado, mas conseguimos entregar a primeira versão. Uhul! Tirou! Todo mundo ficou muito feliz, pulamos, comemoramos, fomos no bar, teve um momento foi muito legal na hora que a gente entregou e teve a primeira decisão automática, que o andar inteiro parou, e a hora que a gente falou que foi, todo mundo pulou e soltou buzina. Foi um momento muito legal e muito feliz, assim, de tudo que aconteceu. E isso aconteceu quando? No começo de novembro, ou seja, mais ou menos um mês de atraso aí do que a gente tinha planejado, já atrasado, que era aquele começo de outubro de 2019. E foi nesse momento que a gente tinha a macarronada. A macarronada, para quem ainda não entendeu o que é um código legado, super embaraçado, assim, onde você não sabe onde começa uma coisa e termina outra, onde as coisas vão se enfiando uma no meio das outras, que, assim, não dá para entender absolutamente nada do que está acontecendo ali. E era basicamente nisso que a gente estava tentando fazer a solução, e por isso atrasava muito também. Para quem não gosta dessa metáfora de macarronada, uma outra metáfora também são aqueles fios de poste que a gente vê na rua, é bem comum por aqui, que você olha para aquilo e sabe que a qualquer momento pode dar um curto e explodir tudo e pegar fogo na rua inteira, porque tem muito mais fio do que deveria, e eles estão muito mais embaraçados do que deveriam também. Mas conseguimos entregar, e nessa entrega, nessa primeira versão, a gente conseguiu atingir
15 a 20% das decisões automáticas, ou seja, muito longe da meta, né? A gente queria sair de 10 e chegar a 75, a gente deu um passinho muito pequeno que chegou ali a 15 a 20, não lembro exatamente quanto foi, mas foi um passo muito pequeno que não significou muito em termos de negócio, né? Mas pra gente que fez aquilo acontecer foi um negócio gigantesco e muito legal. Mais importante ressaltar que durante todo esse período de desmotivação, de entrega e de mexer nesse código todo macarronado, a gente já tinha feito um esboço de como estava esse fluxo original, do que a gente estava desenvolvendo, do que a gente precisava mexer. E com isso a gente alinhou com todas as pessoas interessadas, com todas as stakeholders, para explicar o porquê que estava demorando, porquê que era complexo, porquê que cada passo que a gente dava a gente descobria mais coisas complicadas e conseguiu mostrar visualmente mesmo para essa galera porquê que estava tão ruim de mexer ali naquilo tudo, né? Dentro disso a gente já tinha feito um combinado também com o produto e liderança de que a partir da primeira entrega a gente ia focar em arrumar a casa, porque do jeito que estava não dava mais para mexer, do jeito que estava o fluxo não dava para mexer, estava todo mundo muito tenso e desmotivado e estava demorando e atrasando, a gente sabia que não ia conseguir entregar as coisas que a galera precisava e que o time todo precisava entregar do jeito que estava. E dado esse fluxo original, esse esboço, esse alinhamento e esse combinado, a gente conseguiu garantir que depois que estava todo mundo muito determinado, que é o próximo ponto, que assim que a primeira entrega fosse feita, a gente ia focar em arrumar a casa. Estava todo mundo muito determinado a fazer isso acontecer. E como boa pessoa crescida em lar cristão, aprendi que depois da tempestade sempre vem a bonança. Então, depois da nossa tempestade, depois dessa entrega, depois dessa macarronada, a gente chegou finalmente na hora de arrumar a casa, que foi a hora que a gente sentou, desenhou de fato todo o fluxo que a gente precisava arrumar, pensou num fluxo novo, e aí partiu para mão na massa mesmo, de conseguir arrumar todo esse código e refatorar, ou pensar em redesenhar tudo que estava escrito lá, para que a gente saísse dessa coisa ruim que a gente estava, né, de não conseguir fazer nada e sempre atrasar e sempre ver várias complexidades e acabar se desmotivando como time também. E nesse momento, graças ao nosso combinado e ao nosso alinhamento, foi um momento de sem pressão nenhuma. A gente sabia que a gente teria um processo e um projeto muito grande para conseguir arrumar a casa. A liderança sabia isso, o produto sabia isso, as pessoas interessadas, stakeholders também sabiam disso, então a gente teve um momento muito bom, sem nada de pressão dentro do time, justamente para focar em arrumar a casa do melhor jeito possível. Então foi aí que a gente chegou na nossa refatoração da macarronada, também conhecida como desmacarronação do nosso código. Então a primeira coisa que a gente fez, a partir daquele esboço que a gente tinha feito do fluxo original, foi fazer um desenho um pouco mais complexo de como estava o fluxo original. E aí o objetivo daquele esboço era principalmente alinhar com galera de produto e de negócio, que não era de tecnologia, de como estava o nosso código. E o objetivo desse desenho um pouco mais complexo era para nós mesmos, como time de tecnologia, conseguir entender onde estavam os problemas, o que estava acontecendo ali e como a gente poderia melhorar e refatorar ou redesenhar tudo o que estava acontecendo ali. Vou mostrar um pouquinho de como era esse desenho completo ali, e o completo está entre aspas, porque obviamente a gente não desenhou todas as classes, todas as chamadas de método, ele foi também uma simplificação de tudo que estava acontecendo. E esse desenho era mais ou menos assim. Eu vou explicar um pouquinho de que está acontecendo um pouquinho nele, mas vocês podem olhar assim de longe o quanto de seta que tem ali, o quanto de caixa que tem aí. E, assim, realmente ele é um macarrão, é um negócio horrível, não dá pra entender olhando de cara, é péssimo mesmo. Ou seja, ele é a nossa macarronada, ele é aquele monte de fio do poste tenso que não dá pra enxergar nada do que tá acontecendo. Mas a partir desse desenho a gente chegou nos problemas chegou nos problemas que ele tinha e conseguiu tirar insights do que estava acontecendo e do que poderia melhorar a partir daquilo ali. E aí eu vou entrar um pouquinho nisso com vocês, explicando como estava aquele fluxo. Primeira coisa que a gente reparou é que a partir da entrada de um cliente em crédito, que era o nosso ponto de partida, a gente tinha basicamente 3 fluxos. A gente tinha 2 fluxos paralelos ali, que um era para começar a análise e o outro começava consultas externas, que era um processo demorado e precisava acontecer. E a gente reparou que esse primeiro fluxo, por exemplo, não fazia muito sentido. Ele só criava uma entidade, um recurso no banco de dados a partir de outros 2. Mas, de fato, ele não fazia nada. Mas, a partir daquele segundo fluxo, que era essa consulta de dados externos que demorava e precisava acontecer, e era um processo totalmente assíncrono, a partir disso a gente tinha o fluxo principal, digamos assim, que era, de fato, a decisão automática de crédito. Era ali onde a gente rejeitava ou aprovava pessoas, ou decidia que não dava para tomar uma decisão e mandava para uma pessoa na lista de crédito tomar essa decisão. Então, esse era o nosso fluxo principal que precisava continuar acontecendo.
e o fluxo que gerava ele era essa consulta de dados externos que também precisava acontecer porque era demorado e a gente precisava desses dados. Outra coisa que reparamos é que a gente tinha muitas entidades envolvidas e elas estavam espalhadas em todos os fluxos assim. Então, a gente tinha umas 8 ou mais entidades, acho que tinha até mais do que estão desenhadas aí, que eram necessárias, precisavam acontecer, uma dependia da outra, e o que vinha depois de crédito dependia de todas elas. A gente reparou onde elas estavam e o quantas existiam, que no fim das contas, sem ter esse desenho, a gente acabava não tendo tanta noção disso, né? Então, foi uma outra coisa que a gente reparou. Além disso, a gente reparou em 5 momentos que a gente fazia consultas externas, chamava algum serviço externo, em 4 serviços diferentes, que eram momentos de consultas de dados externos ou que aconteciam em vários momentos diferentes, em serviços diferentes também, em cálculos de taxas para a gente conseguir aprovar ou reprovar uma pessoa e dizer, sua taxa é X%, sua parcela é tanto. Então a gente usava um serviço externo para isso. E as regras, de fato, a decisão de crédito também era tomada por um outro serviço, que também precisava continuar existindo, mas a gente parou que isso estava meio bagunçado e espalhado em vários cantos, assim, que talvez pudesse mudar e melhorar um pouquinho. Outra coisa, e voltando um pouquinho nas entidades que a gente reparou, é que a gente escrevia no banco de dados, a gente escrevia essas entidades e recursos em vários lugares diferentes. Então, dentro do primeiro fluxo lá, a gente tinha uma primeira escrita, e depois, durante o terceiro fluxo ali, a gente tinha em vários momentos diferentes a escrita de todas as outras entidades, inclusive a atualização da que a gente tinha criado no primeiro fluxo, certo? Então, isso foi uma outra coisa que a gente reparou em termos de problema do que estava rolando ali e que adicionava bastante complexidade e coisas macarronadas ali dentro do nosso código. E somado a isso, e talvez até pior, a gente percebe que em vários momentos diferentes a gente consulta dados dessas entidades. Algumas delas, e principalmente essa que é a primeira criada lá, a partir de 2 dados, que seria essa entidade C ali no meio do rolê, ela é consultada para várias coisas diferentes, em vários momentos diferentes, e as outras também são consultadas, uma para fazer a outra, e então assim, bem complexo tudo que está acontecendo ali, tem muitas setinhas, isso, lembrando, também não é o fluxo completo, então, no fim das contas, é capaz de ter mais setinhas do que deveria ter aí, ou é capaz de ter mais setinhas do que tem desenhado aí, e possivelmente também na hora de desenhar isso tudo, como era muito complexo desenhar, a gente provavelmente errou algumas coisas também, porque de fato era impossível assim de olhar no código e conseguir de fato fazer um diagrama do que estava acontecendo, era horrível, impossível. E essa era nossa macarronada, né? Então, como eu mostrei pra vocês, esse bolo todo aí, várias setinhas indo de um canto pro outro, você não sabe onde começa um, onde começa o outro, o que está sendo usado onde, que tipo de coisa está acontecendo em cada lugar. Mas a gente olhava para esse desenho e falava, meu Deus, como que a gente conseguiu fazer isso? Mas fizemos, funcionava, foram momentos tensos, mas deu certo. E o nosso objetivo era desmacarronar tudo isso, eu tinha sair e acabar com toda essa macarronada aí. E para fazer isso, antes de começar, de fato, colocar a mão na massa e desenvolver e criar um código, a gente desenhou o fluxo novo. Pegou esse desenho e tentou melhorar ele, fazer com que ele fizesse mais sentido e ficasse menos desmacarronado. E o objetivo era sair, então, dessa macarronada, desse espaguete todo que estava o nosso código, e chegar em alguma coisa um pouco mais linear, mais organizada, que desse para entender onde começa e termina cada coisa, que desse para a gente alterar mais facilmente, que desse para a gente ler o código, entender o que estava acontecendo, que desse para a gente criar um desenho do código que fosse mais fácil, fizesse mais sentido também. Então, esse era o nosso grande objetivo. E nisso a gente tinha algumas premissas do que a gente precisava fazer e do que precisava acontecer durante esse fluxo todo. Primeira coisa era, a gente não ia mexer no fluxo pós-crédito. Então, o resto do que acontecia a partir do momento que acabou o crédito, precisava continuar funcionando igual. Isso significa que, basicamente, todas aquelas entidades que a gente criava, elas precisavam continuar sendo criadas. Porque elas eram usadas depois do momento que acabava o crédito. A gente não podia simplesmente se desfazer da complexidade que era a existência delas. Outra coisa que a gente queria fazer é diminuir ao máximo o número de incertezas. A gente sabia que, independente do caminho que a gente seguisse, o projeto ia ser muito trabalhoso, ia dar muito trabalho, ia ser bem complexo, ia ser difícil de testar e colocar de fato no ar, ia demorar para a gente conseguir fazer tudo. Então a gente queria diminuir ao máximo o número de incertezas. E esse foi um dos motivos que a gente decidiu mudar o próprio código de onde a gente estava fazendo, ao invés de criar talvez um serviço novo, um microserviço, para fazer essa parte de crédito. A gente achava que não valia a pena fazer aquilo naquele momento, porque ia adicionar muito mais incerteza
para o projeto todo. E além disso, a gente queria conseguir testar e validar o mais rápido possível, porque, como eu falei, era um processo, um projeto grande, trabalhoso, demorado, e era um processo um lugar super complexo em termos de código, né, em termos de regras de negócio, que era muito passível de bug. Então era muito possível, como era tudo muito grande, era muito possível que acabasse criando alguns bugs desnecessários, e era difícil também conseguir testar todos os cenários possíveis, justamente porque era uma área extremamente complexa. Então a gente queria fazer com que a gente conseguisse testar de fato a nossa entrega, a nossa refatoração o mais rápido possível. Isso também influenciou para a gente refatorar e não fazer um redesign, que é fazer um serviço novo, ou redesenhar tudo, mudar o processo todo. Então por isso a gente decidiu mexer no próprio código que a gente estava, deixando tudo acontecer lá, do jeito que estava, e depois só plugar o fluxo novo, desligando o fluxo antigo, que eu vou mostrar para vocês também daqui a pouco como é que foi isso. E aí, enfim, voltando ao desenho, a gente chegou nisso aqui. Então, vocês podem ver que em termos de quantidade de coisas que tem ali, de caixinhas, basicamente temos a mesma coisa. A única coisa de diferente em termos de caixinhas é que não tem mais aquela segunda perninha saindo ali da entrada de crédito. Como eu falei, aquele fluxo que só criava uma entidade, ele era inútil, então a gente removeu ele não precisava acontecer. E a partir daí a gente criou um único fluxo, né, que tinha aquela consulta de dados externos depois, que demorava e era assíncrona, que chegava no segundo fluxo, que era de fato a decisão de crédito. Mas vocês podem reparar, só olhando assim de cima, que ele está muito mais simples de entender e de conseguir enxergar onde está cada coisa e como as coisas se conversam também. Então, como eu falei, a primeira coisa que a gente fez foi arrancar aquele segundo fluxo que tinha na entrada de crédito e manter só 2 fluxos que eram de fato importantes para a decisão de crédito, que era a consulta desses dados externos, que, como eu falei, demorava e precisava acontecer, e era assíncrona, e a partir dessa consulta a gente entrava no fluxo de fato de decisão automática, que usava como base esses dados externos também. Então todos aqueles recursos que existiam, eles continuavam existindo, mas a gente mudou para que eles ficassem todos concentrados. Então a gente tinha basicamente um único momento de leitura, que era no começo do fluxo de decisão automática, e um único momento de persistência, que era no final do fluxo. Então, depois que eu acabei tudo e fiz tudo, aí sim eu persisto todas aquelas entidades que a gente precisava que existissem para o pós-crédito, para continuar funcionando tudo o que acontecia da forma que acontecia. A gente precisava ter tudo isso persistido. E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisou adicionar um novo carinha ali, que é esse agregador de dados, que, como o próprio nome diz, era uma agregação de dados. Então, conforme a gente consultava dados, fazia cálculos e fazia diversas coisas ali que precisava, que antes a gente usava todas essas outras entidades e recursos para isso, a gente começou a usar um carinha só, que a gente nem persistia no banco de dados, mas que juntava tudo que a gente precisava em termos de dados, que, assim, diga-se de passagem, era bastante coisa. Então, esse cara virou um nosso monstrinho de estimação ali. Tem bastante coisa dentro dele. Todos aqueles serviços externos que a gente tinha, eles continuaram existindo. A única coisa que a gente fez, como eu tinha comentado também, foi agrupar a parte deles num lugar só, para ficar mais simples de entender onde eles estavam sendo chamados e como eles estavam sendo chamados. As setinhas de saída, onde a gente gravava algum dado de alguma forma, como eu falei, elas ficaram muito mais concentradas também. Então, toda a persistência de dados passou a ficar só no fim do fluxo, onde a gente persistia todas as entidades de uma vez, e as que dependiam uma da outra a gente salvava sequencialmente. Então, por exemplo, algumas delas, ou quase todas elas, tinham alguma referência à entidade C. Então, a gente salvava primeiro a C, persistia no banco de dados, e a partir disso ia salvando as outras conforme as dependências de uma delas, para a gente manter a consistência dos dados e das chaves estrangeiras no banco. E em apenas um momento a gente usava e salvava alguns dados nesse agregador de dados que eu comentei, sem persistir. A gente não viu necessidade de usar o banco de dados para isso, fazia tudo na memória, e na hora de persistir todas as entidades, a gente usava esse carinha aí para conseguir preencher os dados de todas dessas entidades, esses recursos de banco de dados. E a leitura a gente também conseguiu concentrar. Então, onde a gente consultava serviços externos passou a ser num lugar só, como eu já comentei. As únicas entidades envolvidas na parte de leitura também eram as 2 primeiras, que não interferiam no resto do processo. A gente não atualizava, usava elas só para ter alguns dados iniciais. A gente também começou a usar só em um único passo, que era esse passo de agregação e transformação de dados. E quando precisava consultar as regras de decisões de crédito, que a gente precisava mandar todos esses dados agregados para um outro serviço para ele dizer se aprovava ou não aquela pessoa, ou se não sabia tomar uma decisão, a gente usava, e para persistir todas essas outras entidades que eu comentei, a gente usava esse agregador de dados que já tinha tudo ali, então a gente não precisava ficar
caçando de vários lugares diferentes para ter o dado que a gente precisava. Já estava em um único lugar que já tinha sido criado do jeito certo. E é importante ressaltar que esse passinho ali no meio, ele virou o nosso Frankensteinzinho, ele virou um nosso monstrinho, como vocês podem ver. E apesar de ter só 2 setinhas saindo dele ali, ele foi um passo que acabou ficando super complexo, mas pelo menos era um passo só e a gente sabia onde ele estava. E é importante ressaltar aqui também que esses desenhos como um todo, eles são uma simplificação do fluxo, tanto o primeiro que eu mostrei lá, quanto esse do Refactor. Como eu já comentei também, né, não dava para colocar tudo do jeito que é exatamente no código, porque nem caberia no slide, e porque também ia mais prejudicar a gente do que ajudar no entendimento de tudo que estava acontecendo. Então, um exemplo, aquele monstrinho que eu falei, que essa parte de agregação de dados, no fundo, na real, ele era uma série de passos, era assim, questão de, 20, 30 passos entre achar uma entidade, achar outra entidade, um banco de dados, consultar serviço 2, 3, 4, calcular valor, transformar dados, e isso tudo indo colocando esses dados achados dentro daquele agregador de dados, consultar outro serviço, calcular mais alguma coisa. Eram passos super complexos. Era uma série de vários passinhos, cada passinho não era tão complexo assim, mas juntando tudo dava um grande monstrão e era um negócio super complexo. Mas isso não vem tanto ao caso agora, assim, é só para vocês terem uma noção de que esse desenho também é uma simplificação, mas que pelo menos a gente tinha tudo num lugar só, que de uma maneira organizada, e foi aí que a gente usou o DryRB, que eu comentei no começo, para que isso ficasse de fato parecendo assim uma listinha de cada um dos passos que precisava acontecer. Ficava muito simples de achar, de entender o que estava acontecendo e como estava acontecendo e onde estava acontecendo. Virou um processo muito mais linear do que macarronado. E apesar de complexo, porque o fluxo era complexo, estava tranquilo de mexer ali. E beleza, dado esse desenho todo, então dado tudo isso que a gente tinha visto ali só na parte do desenho, chegou o momento de tacar pau nesse motorzinho aí, que foi o momento de fato colocar a mão na massa e escrever o código. Então, a primeira coisa que a gente fez, dado aquele desenho, foi uma prova de conceito muito simples, que demorou acho que 1 ou 2 dias, não lembro exatamente também, para a gente ter certeza de que o que a gente estava pensando faria sentido no código e que daria certo. Então a gente conseguiu provar isso, não fez nada funcionar, né? Foi só quase que um pseudocódigo mesmo, entendendo tudo que precisava acontecer, se dava para acontecer, e a gente conseguiu provar que dava, que fazia sentido o que a gente tinha pensado. Então com isso a gente seguiu no desenho. Depois disso, dado aquele desenho, a gente conseguiu quebrar em várias histórias de pequenos entregáveis, a maioria deles era testável. E testável que eu digo tanto o teste, todos eles eram testáveis em termos de teste de código, fazer o teste lá na mão, de unidade, de integração. Mas a maioria deles também era testável em termos de negócio, de conseguir de fato simular o fluxo e ver se até aquele ponto estava tudo acontecendo do jeito que deveria acontecer. Isso fez com que a gente pegasse muitos bugs antes deles de fato acontecerem, né, em produção. Depois disso, depois das histórias quebradas, do conceito provado e tal, a gente começou de fato a mão na massa, então foram mais ou menos 3 meses de projeto, a gente estava sem pressão, estava todo mundo muito motivado de conseguir fazer aquilo do jeito que a gente queria, da forma que a gente desenhou, e sem toda aquela pressão de tipo, vai, e esse vai, que eu digo é tanto nosso quanto dos outros externos, né? Então foram 3 meses muito tranquilos, que a gente sentiu como se a gente estivesse no céu, na real, assim. Foi muito incrível todo esse processo de fato, escrever o código lá. E depois desse momento de escrever todo o código, né, fazer o código, a gente entregou esse refactor, né, e aí nesse momento a gente tentou fazer fluxos simultâneos, então tanto o fluxo original, quanto o fluxo novo refatorado, para que a gente conseguisse comparar os resultados e ver se o resultado do antigo, que a gente já sabia que estava funcionando, estava igual ao novo que a gente tinha acabado de criar. E a partir disso eu consegui de fato virar a chave e trocar para o fluxo novo de uma maneira super tranquila e rápida. Então, e aí eu vou entrar um pouquinho mais em como foi essa entrega, que acho que foi um momento muito interessante para a gente também. Voltando um pouquinho no desenho original, aquele que estava todo macarronado, tem um fluxo aqui que é onde a gente consulta de fato as regras para a decisão de crédito, é onde a gente faz a decisão de fato, assim, é onde a gente manda uma série de dados para o serviço externo e ele me diz se ele aprova ou reprova ou não sabe tomar uma decisão em termos de crédito. Aqui é onde a parte principal da magia acontece. Então, por conta disso, a gente pegou esse desenho original, a priori, colocou nele. Então, pegou esse desenho original, esse passinho aí, colocou a partir dele, logo depois dele, um fluxo novo, a chamada pelo fluxo novo, que não era blocante, né? Então, se desse algum erro, ele seguia para o resto. Aí a gente colocou o fluxo novo.
E com esse fluxo novo rodando logo depois do fluxo antigo, a gente conseguia olhar para o resultado que a gente tinha no novo, o resultado que a gente acabou de ter no antigo e ver se estava batendo, ver se estava dando match, ver se estava sendo igual. Nisso a gente também conseguiu pegar, assim, cedo, vários probleminhas que a gente tinha. Às vezes pegava um dado errado, às vezes a formatação estava errada. Vários probleminhas, assim, alguns detalhes que a gente só via quando tudo estava acontecendo, a gente conseguiu pegar nesse momento. Conseguimos ter certeza de que estava funcionando do jeito certo a partir do momento de que essas duas coisas estavam dando o mesmo resultado para todos os casos por um período de tempo. Depois disso, não valia a pena, não dava para deixar só ali naquele meio do fluxo, né, a chamada do fluxo novo. Então, o que a gente fez foi, naquela entrada de crédito, que era a perninha para os fluxos que a gente tinha, e lembra que no antigo, nesse desenho aqui, eles saíam dois fluxos, né, que foi um dos que a gente matou no fluxo novo, e eles continuaram existindo no desenho novo, e a gente amarrou uma terceira perninha ali, que era o fluxo novo de crédito. Só que nessa perninha a gente colocou tipo um farolzinho, um feature tag, uma feature flag, tanto nessa perninha quanto nas outras duas, para dizer, use o fluxo novo ou use o fluxo antigo. Então a gente conseguia, de uma forma muito simples, tão simples quanto desligar uma flag ou não, era muito tranquilo fazer isso, falar, vai para um lado ou vai para o outro. E assim ficava muito fácil a gente conseguir, a partir do momento que a gente colocasse de fato em produção e alguém estivesse usando, conseguisse voltar para o antigo caso desse algum problema. E óbvio que deu alguns problemas, mas como estava simples de mexer, em alguns dos casos a gente conseguiu arrumar os problemas na hora que eles deram, sem trocar os fluxos. Em outros casos a gente voltou para o fluxo antigo para corrigir o bug que quando a gente não entendia o que estava acontecendo, era mais complexo de arrumar. Então a gente fez essa entrega de uma forma muito tranquila, trocando entre um e outro, até a gente ter certeza absoluta de que o novo estava funcionando e estava funcionando bem. E aí a gente simplesmente arrancou fora o fluxo antigo. Então arrancou fora dessas duas perninhas ali e removeu todo o código antigo, que não precisava mais e não era mais usado. Então, enfim, esse foi todo o nosso processo de entrega. E aí, falei pra caramba, né? Mas finalmente acabou o refactor. Foi assim que a gente fez a nossa entrega. E aí vou entrar em alguns dos aprendizados e conclusões, vitórias que a gente teve durante esse processo todo e principalmente no fim dessa entrega. Primeira coisa que vale a pena mencionar é que durante esse processo de refactor a gente reganhou a felicidade e motivação dentro do time e dentro das pessoas que estavam envolvidas também perto do time, tanto produto, liderança, stakeholders, todo mundo ficou muito mais feliz e motivado conforme a gente ia entregando tudo isso, conforme a gente ia fazendo esse refactor e eles iam vendo as grandes vantagens que a gente tinha com isso. E quando eu digo vantagens, é tanto em termos de entrega e produto, mas também de felicidade e motivação do time também, de ver com a gente motivado como isso influenciava diretamente na qualidade das nossas entregas. Além disso, e aí mais importante para a galera de liderança e produto, a gente ganhou muita velocidade de entrega depois desse refactor. Muita mesmo. Por exemplo, antes, com aquele código todo macarronado, a gente estimava entre 1 e 2 semanas para conseguir fazer uma mudança dentro desse código. Adicionar uma regra nova, buscar um dado diferente. Era sempre muito complexo. Quando precisava fazer, a gente fazia uma cara de ai meu Deus, não vai rolar. Ficava mais desmotivado ainda e sabia que ia demorar bastante para que a gente conseguisse fazer uma coisa tão simples. E depois dessa entrega, depois desse refactor, a gente chegou a entregar coisas em 2 horas. Muito rápido, muito rápido. Então, algumas horas a gente conseguia falar, tipo, beleza, a gente precisa fazer tal coisa, vamos fazer aqui, tá pronto. Simples assim, muito rápido mesmo. E algumas coisas mais complexas chegaram a demorar alguns dias, né, 1, 2 dias, mas era muito rápido, era assim, uma coisa muito absurda de rápido, gente, vocês não têm noção. Com isso, com essa velocidade de entrega, com a motivação e a felicidade do time, a gente ganhou muita confiança de produto, de liderança, de stakeholders, que perceberam, primeiro, que era importante fazer esse tipo de modificação, de refactor, de arrumar a casa, entenderam a importância desse tipo de priorizar esse tipo de tarefa, e eles começaram a confiar mais na gente também, no sentido de que o time vai dar conta do que se comprometer a fazer, o time vai conseguir entregar o que a empresa precisa. Foi muito mais tranquilo e a relação do time com essas outras pessoas envolvidas melhorou bastante também depois desse processo todo. Além disso, com esse desenho novo e com a gente rodando e com as evoluções que a gente foi fazendo logo depois do refactor também, a gente acabou tendo muito mais percepção para a evolução futura. A gente, como estava tudo organizado e tudo que era igual no mesmo lugar, a gente percebeu lugares que mudavam mais e com mais frequência, lugares que mudavam juntos, lugares que quase não mudavam. E com isso a gente conseguia entender
como evoluir para o futuro, como que seria a evolução de crédito, como que seriam os próximos passos. Inclusive, logo antes de eu sair, a gente já estava desenhando um novo serviço que faria uma parte de tudo que estava acontecendo ali no Refactor de forma muito mais tranquila e consciente do que quando a gente começou esse projeto todo, que a gente nem o código estava muito claro o que estava acontecendo e nem a gente sabia também tudo o que estava acontecendo ali. Com essa organização toda, melhorou muito a nossa própria percepção para a evolução futura do nosso próprio código. E, por último, mas não menos importante, essa refatoração também me garantiu uma palestra aqui nesse evento. E espero que vocês tenham curtido também, porque para mim foi super legal fazer isso e contar esse caso. Foi super legal fazer isso na Ruby Summit também. Então, fazer todo esse processo que foi intenso de certa forma, né, e complexo no começo, mas muito feliz no final dele, me ganhou a satisfação de cumprir parte do meu propósito, que é educar pessoas, é ajudar pessoas, ensinar pessoas, fazendo palestras, por exemplo, é por isso que eu tô aqui hoje. E é isso que eu tinha para falar para vocês, galera. Espero que tenham curtido. Como eu falei, minhas redes sociais são todas @campusmila, Twitter, LinkedIn, Telegram, Instagram também, acho que é a mesma coisa, @campusmila com 2 As no final. Só me chamar, qualquer coisa que quiser conversar, qualquer feedback que quiser me passar também, qualquer dúvida, sugestão, então pode me chamar. Essa palestra ela também está disponível nesse link que está aí no slide para vocês, que é bit.ly/camis-codecon 2021. Todos os slides estão lá do jeitinho que eu apresentei aqui para vocês. Espero de verdade que tenham curtido. Muito obrigado de novo vocês por estarem assistindo e a organização do evento por ter me chamado. Valeuzão, galera. Muito obrigado.